Já sentiu aquelas lágrimas que escorrem no breu da madrugada, sem plateia humana, só o silêncio como cúmplice? Imagine, você desperta no meio da noite ou se esconde num cantinho esquecido da casa, e elas vêm, inevitáveis. Não são para exibição, mas do fundo de uma alma que já abriu mão de olhares alheios. Desabam enquanto você inspira devagar, contendo o som para não inquietar os seus. São as lágrimas de quem carrega um peso invisível, um tormento que mal se explica, um clamor interno disfarçado de serenidade externa. Parecem gotas miúdas no mundo que rola sem parar, mas elas penetram o coração divino como flechas de amor. É sobre isso que vamos meditar juntos nesta hora de oração. Como o Pai Celestial acolhe cada pranto oculto, transformando-o em tesouro eterno, provando que nenhum sofrimento se perde no vazio. No ventre secreto da alma, há prantos que os olhos nem percebem. São os gemidos inefáveis do Espírito Santo intercedendo por nós, como nos revela São Paulo na carta aos Romanos. Não se trata de vozes audíveis, mas de um lamento primordial nas profundezas do nosso ser. Aquele nó na garganta que cala tudo, o aperto no peito que palavras não alcançam. Você conhece isso, não é? Diante de uma dor imensa, a oração escorre pelas mãos, a fé vacila. Mas é aí, na fraqueza total, que o Espírito de Deus, morando em nós, assume o leme. Ele não espera frases perfeitas. Sondando as entranhas do coração, ele decifra o grito mudo da sua alma, ilumina as sombras das dúvidas, abraça os tremores do medo que você tenta ocultar. Quando o abandono parece absoluto, quando ecoa o ninguém me entende, é precisamente nesse abismo que o Espírito eleva seu fardo ao Pai, convertendo o silêncio em súplica celestial. Sua lágrima vira prece, o suspiro, louvor, a angústia sem nome, diálogo íntimo com os céus, além de qualquer idioma humano. Essa é a graça da oração contemplativa. O silêncio fala mais alto que discursos. Não precisa articular nada para ser atendido. O Espírito, que perscruta as profundezas divinas, tece seu pranto em hino de intercessão. E para aquecer o coração, recordemos o Salmo 56. Tu contaste os meus passos errantes, põe as minhas lágrimas no teu vaso. Deus te sussurra, eu vejo cada gota, ouço cada respiração entrecortada. Guardo-as como joias num frasco sagrado, pois valem tudo para mim. Não há descarte no céu, cada lágrima é catalogada, cada dor solitária, sem queixas ou dramas, fica gravada no livro eterno do Pai. Ao chorar no oculto, você não semeia no vento, planta raízes no coração de Deus, uma semente que florescerá na eternidade. Pense agora na elevação da Eucaristia, aquele instante sublime na Santa Missa, quando o sacerdote ergue o pão consagrado, corpo vivo de Cristo. Suas lágrimas noturnas, unidas a esse mistério, sobem como incenso puro, misturando-se ao sangue redentor. É o Espírito quem as eleva, tornando seu sofrimento uma oferta sacerdotal, abraçada pela ternura do Salvador que chorou no Getsêmani. Que conforto, meu irmão! No silêncio da casa, você participa do altar eterno. Assim, quando a noite te surpreende em pranto, saiba que os céus se curvam. Você não é frágil ou menor. É humano como Deus sonhou, vulnerável à graça, autêntico no amor. Seu choro solitário move constelações, ecoa no trono da misericórdia. Deus não desvia o olhar, Ele conta, guarda, transforma. Permaneça nessa verdade e encontre paz no colo do Pai. Imagine só. E se, naquele dia glorioso prometido no Apocalipse, quando Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos, Ele não fizer isso de forma impessoal,
mas com um olhar terno que revive cada instante de tua dor calada. Cada gota que rolou sem alarde, cada suspiro engolido na solidão da noite, será acolhida como um diamante eterno, pois o Senhor vê nelas não fraqueza, mas a mais pura rendição do teu ser a Ele. Pense na profundidade dessa graça, meu irmão. Tuas lágrimas silenciosas não evaporam no ar. Elas são recolhidas por Deus em uma vasija sagrada, como nos Salmos nos revela. Não é gesto poético vazio, mas verdade divina. Cada uma delas simboliza a morte do ego, a entrega total, a vulnerabilidade que se abre como uma flor ao sol da sua presença. É isso que ele preza como ouro refinado no fogo, tua honestidade nua, sem máscaras, preferindo a verdade à vaidade, a alma despida à aprovação dos homens. Nessas horas de choro isolado, nos cantos escuros da casa, durante a oração noturna, tu estavas, na verdade, elevando uma oferta celestial, perfumada com o incenso da santidade, que sobe diretamente ao altar do céu. E o Senhor? Ah, Ele não é como nós, distraídos pelo barulho do mundo. Ele penetra a escuridão do teu quarto solitário, conta cada lágrima com delicadeza infinita, como se fosse água preciosa banhando seus olhos divinos. Há uma dignidade santa no sofrimento quieto, uma força espiritual no pranto que não para de rezar, uma beleza que resiste sem alarde. Deus, que segura o universo em suas mãos, que numerou os fios dos teus cabelos e as estrelas do firmamento, está ali, plenamente atento, guardando tuas gotas como tesouros inestimáveis. Saiba disto agora, enquanto estas palavras tocam teu coração. Teu sofrimento é visto, tua lágrima muda não passa despercebida. Aquela vasilha antiga, usada para vinhos finos, perfumes e óleos sagrados, evoca o cuidado divino. Nada de lixo ou esquecimento. Para ele, o que te parece insignificante brilha como frasco de essência rara, um perfume que alegra seu coração. Ao longo da história da Igreja, quantas almas anônimas, mulheres que choraram em segredo, homens que oraram na sombra, crianças que guardaram a fé após perdas irreparáveis, foram assim inscritas no livro da vida eterna. Seus nomes desconhecidos, suas dores não narradas, florescem hoje como santos que moldaram o destino da salvação, pela fidelidade muda e pela oração incansável. Santa Teresa de Jesus viveu isso em sua própria carne, ela que desvendou as moradas do castelo interior, esses recônditos da alma onde Deus opera longe dos olhares humanos. Conheceu secas espirituais abissais, como se abandonada pelo céu. Derramou lágrimas de perplexidade ante os questionamentos de seus superiores às visões místicas. Suportou o escrutínio da Inquisição, acusada de heresia, enquanto exibia serenidade por fora e agonizava por dentro. Trilhou noites escuras sem sentir o consolo de Jesus, mas descobriu e proclamou até o fim que Deus não age só nos momentos de doce presença. Ele labuta sobretudo na ausência aparente, nas noites da alma, quando o peito sufoca de tanto chorar em silêncio. Ali, ele purifica como fogo, esculpe com mãos pacientes, transforma em ouro vivo. E eis uma reflexão que aprofunda essa intimidade. Pense na elevação da Eucaristia, aquele instante sublime na Santa Missa em que o sacerdote ergue o pão consagrado, corpo de Cristo, e o silêncio da Igreja se enche de reverência. Assim como tu elevas tuas lágrimas mudas a Deus em tua solidão noturna, Ele as eleva de volta a ti na glória eterna, transfiguradas em alegria perene, unidas ao sacrifício do altar. Que mistério de amor! Essa troca sagrada nos convida a uma confiança mais profunda, sabendo que nosso pranto oculto participa do mesmo mistério eucarístico que salva o mundo.
Você já parou para pensar no que acontece nas noites escuras da alma, quando as lágrimas escorrem em silêncio e ninguém percebe? É justamente aí, querido amigo, que Deus tece os fios mais profundos da tua transformação, moldando um coração capaz de amar sem esperar nada em troca. Santa Teresa de Jesus nos revela essa verdade com a força de quem viveu as noites mais áridas, aquelas sequidades espirituais que se estendiam por meses, quando tudo parecia abandono total. Nesses momentos de aparente ausência divina, o Senhor realizava seu trabalho mais delicado. Cortava o supérfluo, refinava como ouro no fogo, purificava para que brilhasse a santidade verdadeira, não aos olhos do mundo, mas diante do trono de Deus. Por isso, no fim da vida, ela proclamou uma paz que ia além de qualquer consolo sensível, uma alegria ancorada só na certeza de que Deus basta. Inspirada por essa graça, fundou os Carmelitas Descalços, erguendo conventos dedicados à oração silenciosa e à vida interior profunda. Essa sabedoria ecoa as palavras do apóstolo Paulo sobre a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação, sem remorsos amargos. Diferente da tristeza mundana que arrasta para a morte, corroendo a alma com desespero e isolamento, sussurrando mentiras como "você é um fracasso, sem esperança, merecedor de sofrimento". Existe uma tristeza santa. Ela brota quando a realidade de Deus nos toca, quando sentimos o peso das nossas faltas, o dano causado a nós e aos outros. Essas lágrimas de arrependimento genuíno, de desejo ardente de mudança e retorno ao Pai, transformam-se em fogo purificador. Queimam as impurezas, libertam dos fardos, revelam a força da alma que ama e quer amar melhor. Não é fraqueza, mas sinal do Espírito Santo em ação, despertando-te para a conversão, chamando-te de volta ao lar. Quem chora assim, em segredo, sem alarde, recebe a graça do Senhor, lágrimas que forjam o ouro puro da alma. A Igreja nos recorda que a contrição sincera, esse pranto pela fealdade do pecado ante a beleza divina, é dom do Espírito, graça que move o coração. Quando Jesus te contempla nesse instante de choro quieto, não vê fraqueza, vê um filho pródigo regressando, e o céu explode em festa, maior alegria que pelos 99 justos. E há lágrimas que não vêm do arrependimento, mas do sofrimento puro, da cruz imposta sem culpa. Aqui reside uma lição profunda. Deus não remove a cruz, mas ampara quem a carrega. Jesus não escapou da dor, foi traspassado por ela. Mas no Getsemaní, suando sangue em agonia, pedindo que passasse o cálice, um anjo desceu para fortalecê-lo. A cruz permaneceu, o sofrimento não cessou, mas ele não esteve só. Uma presença divina sustentava aquele corpo trêmulo, aquele coração que clamava em silêncio. Assim age Deus contigo. Não promete a ausência de lágrimas, mas sua companhia no pranto. Está perto dos de coração contrito, invisível aos olhos, mas real como o teu fôlego, segurando cada batida do teu coração para que não desabales. Pensa na elevação da Eucaristia, esse momento sagrado na missa em que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo, erguidos aos céus em oferta perfeita. Assim como o sacerdote eleva reverentemente o Senhor, Deus eleva as nossas lágrimas silenciosas, transformando-as em oração viva, unindo-as ao sacrifício de Jesus, para que, do aparente vazio, brote a plenitude da graça. Quem persevera no pranto invisível, quem avança apesar da dor, tem Deus ao lado. O anjo da verdadeira consolação chega não para eliminar o sofrimento, mas para revelar que mesmo nele podes amar, servir, crer e esperar com confiança filial.
Imagine-se no escuro da noite, sozinho em um canto da casa, quando a dor parece insuportável e uma voz suave desperta em você uma curiosidade irresistível. E se o sofrimento não for o fim, mas o portal para uma vida plena de amor e serviço? Algo revolucionário acontece nesse instante, quando você percebe que não precisa da ausência da dor para começar a viver de verdade, para amar sem reservas, para servir com o coração aberto. Esperar pelo fim do sofrimento seria como congelar para sempre. Em vez disso, você aprende a florescer no meio dele, a esperar com esperança, atravessando as trevas. É nesse seu Getsemani particular que o anjo desce, não para apagar a ferida, mas para sussurrar com ternura divina: você pode. Porque Ele, Deus, está ao seu lado, e essa presença transfigura tudo. Agora, pense na profundidade dessa graça, aprender a chorar em silêncio unidos a Deus. Surge aí a intercessão, esse tesouro da fé, quando sua lágrima por outrem se torna súplica ardente pelo perdido, pelo que sofre, pelo que você anseia ver nos braços do Pai. A Igreja nos revela que a intercessão é oração de força imensa, unindo-nos ao sacerdócio eterno de Cristo. Ao oferecer seu padecimento por alguém, você se junta aos santos que intercedem diante do trono divino. Muitas conversões nascem assim, no silêncio da madrugada, quando o sono foge e o pensamento voa para um filho distante, um cônjuge ferido, um amigo vagando. São lágrimas invisíveis, sacrifícios anônimos que o Senhor acolhe com amor paternal. Ele não ignora essas gotas. Elas sobem como incenso, perfumando o céu e gerando frutos eternos. Talvez um filho que retorna, um casamento restaurado, uma alma resgatada pela misericórdia. Na comunhão dos santos, estamos todos entrelaçados. Sua oração muda, mesmo muda, tem peso no reino dos céus. Seu sofrimento doado com amor remove montanhas espirituais, altera realidades que o mundo não vê. Há um mistério aqui que transcende a sabedoria humana. A mãe que vela chorando pelo filho planta sementes de graça que hão de brotar. O coração partido em súplica silenciosa libera torrentes de misericórdia, mesmo que demorem a florescer. Nada se perde na memória de Deus. Cada lágrima, cada instante de fidelidade no silêncio é registrado no livro eterno do céu. Quando o Apocalipse promete que ele enxugará toda lágrima dos olhos de seu povo, não é mero gesto, é o reconhecimento amoroso de cada gota caída na terra, recompensada com júbilo sem fim. Eu vi, eu contei, eu fui testemunha de tua dor solitária, parece dizer o Senhor. E veja só, irmãos, como isso se eleva ainda mais na santa elevação da Eucaristia. Ao erguer o pão e o vinho na missa, o sacerdote nos convida a unir nossas lágrimas ocultas ao sacrifício de Cristo, elevado como luz para a nossa redenção, transformando nosso sofrimento em oferta viva que alcança os confins do céu. Quem chora assim, fiel e sem alarde, reserva um lugar de honra na eternidade. Deus não esquece, não é indiferente. Guarda cada lágrima como joia preciosa em seu tesouro celestial. Ao fim da jornada, face a face com Ele, esse cofre se abrirá, revelando que todo o silêncio sofrido era pedra angular de seu palácio eterno, coroado de glória imperecível. Você já se perguntou por que no céu as almas que choraram em segredo brilham mais que as estrelas da fama terrena? Imagine o dia em que o Senhor abrirá seu livro eterno e revelará que aquelas lágrimas escondidas nas noites solitárias de oração valem mais que todos os aplausos do mundo. Sim, irmão. As pessoas que hoje vemos coroadas de glória passageira, com seu sofrimento exposto e aplaudido, podem estar atrás na eternidade daqueles cujos gemidos foram mudos, mas profundos, cuja lealdade foi invisível, porém inabalável.
E é aqui que Santa Teresa de Jesus nos guia com sua sabedoria materna, convidando-nos a um caminho diário de transformação, do pranto à recolha íntima, da aflição ao abraço divino. Não se trata de apagar a dor de uma hora para outra, mas de convertê-la em ponte para o coração de Deus. Quando a lágrima insistir em rolar pelo seu rosto, em vez de combatê-la ou disfarçar o peso da alma, siga o apelo de Teresa. Recolha-se. Recolher-se é virar o olhar para o Pai, sussurrando: Senhor, eis minha cruz, eis meu choro, eu vo-lo entrego. É abandonar a ilusão de ocultar a ferida dos olhares humanos e abri-la apenas ao olhar daquele que tudo vê e tudo cura. Entre nessa câmara secreta do castelo interior, esse refúgio sagrado onde só Deus penetra, e veja a maravilha. A lágrima, antes veneno de solidão, torna-se bálsamo de comunhão. O sofrimento persiste, mas agora é partilhado. O pranto continua, mas Deus o decifra como uma prece muda. A escuridão envolve, mas uma mão amorosa segura a sua, invisível, porém fiel. Santa Teresa nos revela que a oração é esse trato de amizade com quem nos ama sem medida. Na intimidade dessa amizade, ao verter lágrimas na solidão noturna dos cantos da casa, durante o tempo de oração, a oração se transfigura. Deixa de ser esforço mecânico para florescer como diálogo de corações, coração ferido com coração eterno. Assim, você cultiva a oração mental, essa entrega sem palavras, com a alma despida. Não mais súdito perante rei distante, mas amigo ante amigo, filho ou filha ante o Pai terno. E nesses instantes breves, ocultos aos olhos da terra, opera-se a alquimia divina. Você é moldado à imagem dele. Mas o caminho teresiano aprofunda-se ainda mais, desafiando-nos a orar além das consolações sensíveis. Há quem só dialogue com Deus nos dias de júbilo, só se aproxime quando sua presença é doce e palpável. Teresa, porém, nos convoca à grandeza. Persevere na seca espiritual. Creia no vazio. Sustente a fé sem o calor dos afetos. É na aridez que irrompe a santidade autêntica, quando o pranto silencioso clama por um Deus que parece ausente, mas você o ama mesmo assim. Santa Teresa atravessou longos anos de noite escura da alma, banhada em lágrimas pela sensação de abandono, incompreendida por todos. No entanto, esse vale de lágrimas não a separou dele, aproximou-a como nunca. Ali forjou uma fé independente de sensações, uma esperança desvinculada de doces visitas, um amor que não barganha com retribuições. E para enriquecer essa recolha, contemple a elevação da Eucaristia na Santa Missa. Nesse instante solene, quando o sacerdote ergue o pão consagrado, em silêncio reverente, Jesus se oferece por inteiro, sem alarido, ecoando nosso sofrimento mudo. Nessa elevação, nossas lágrimas ocultas se unem ao seu sacrifício silente, transformando-as em oferta eucarística de amor eterno. Assim, quando chorar sentindo Deus distante, saiba, você o ama por si mesmo, não por consolos. Creia por escolha, não por visões. Espere contra toda desesperança, fiado na palavra infalível. Essa fé audaz, que atravessa trevas e ruínas, é a pérola que Deus mais preciosa. Que formosura em quem ora enquanto as preces parecem evaporar. Que vigor em quem entrega o coração sem eco de resposta. Que heroísmo em quem vela fiel quando tudo grita ausência divina. E se, no silêncio da noite, você pudesse ouvir um sussurro que acalma a alma mais aflita? Imagine Santa Teresa de Jesus, em seus cantos escondidos da casa, banhada em lágrimas, enfrentando o vazio que parece engolir tudo.
Foi ali, na escuridão da oração solitária, que ela nos legou um tesouro eterno. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não se muda, a paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta. Essa não é mera poesia, meu irmão, minha irmã. É o grito de uma alma que já navegou oceanos de dor, que já esperou no breu da ausência divina e, mesmo assim, escolheu crer. Crer que Ele, invisível aos olhos, é a rocha inabalável, suficiente para erguer qualquer fardo. Suas lágrimas, aquelas que caem sem testemunhas, não se perdem no vazio. Cada uma é recolhida pelo Pai, contada com ternura, transformada em graça abundante. Nada do que você carrega supera o amor que Ele derrama sobre você agora. Pense na elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa, quando o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Ali, erguido ante nossos olhos, Jesus se revela presente, real e vivo, convidando-nos a depositar nele toda a angústia. É um convite à fé que transcende o visível, ecoando a certeza de Santa Teresa. Deus não se muda, e sua graça basta para curar as feridas mais profundas do coração. Então, se você chora agora, no recanto da sua solidão noturna, ouça esta verdade acolhedora. Você não está só. Seu Pai Celestial vela por você. O Espírito Santo geme em oração por suas dores com suspiros que as palavras não alcançam. Cada gota salgada é uma pérola no céu, destinada a brilhar na eternidade. Deixe que elas fluam em paz, sabendo que são vistas, amadas, guardadas. Que esse repouso em Deus floresça em você como bálsamo verdadeiro, independente das tormentas da vida. Quando tudo desaba, quando o silêncio grita, é aí que descobrimos: Ele é mais que suficiente. Suas lágrimas se tornarão diamantes na coroa da glória, seu sofrimento, sabedoria profunda, seu pranto solitário, hino de louvor nos céus. Pois Deus não joga fora nada, Ele tece tudo em esplendor eterno. Você, filho amado, que persevera na fidelidade quando o desânimo bate à porta, é joia aos olhos daquele que enxugará toda lágrima. Que esta palavra penetre como luz suave em sua alma, trazendo paz profunda. Sinta, mesmo que de leve, a companhia fiel que nunca falha. E siga adiante, com a certeza de que cada passo, cada lágrima, cada instante de entrega é eternamente precioso nos altares divinos. Amém.